Olá, galera do segundo ano, mais uma vez aqui com vocês, o professor Alan Maia. Vamos dar continuidade na aula de hoje ao que a gente já viu a respeito do reino vegetal. Nas aulas anteriores, fazendo uma pequena revisão, estudamos o grupo das briófitas, onde a gente viu que a briófitas tem dois tipos de vegetais, onde a gente viu os musgos e as plantas hepáticas. E o grupo das pteridófitas, onde trabalhou exatamente o quê? As samambaias. Vimos também o tipo de reprodução, da briófita e o tipo de reprodução de quem? Das pteridófitas. Vimos a característica de uma briófita e vimos a característica de quem? Da pteridófita. Pedi para vocês, como dica, deixei para vocês como uma dica de estudo, comparar primeiro o grupo briófita e o segundo grupo que? Pteridófita. Na aula de hoje, vamos continuar falando sobre gimnosperma e vamos falar sobre quem? Angiosperma, e comparar uma com a outra. Quando a gente fala de gimnosperma e quando a gente fala de angiosperma, vamos falar exatamente dos vegetais o que? Superiores. Vimos que a briófita é inferior. Por quê? Ele é avascular, não tem vasos condutores da seiva. Pteridófita, ele já passa a ser vascular, vaso condutor de quem? Da seiva. Gimnosperma e angiosperma são os vegetais superiores, são os vegetais o quê? Formados. Curiosidade. O que é que eu posso trazer para vocês sobre curiosidade? A curiosidade, qual a maior árvore do mundo? A galera pode chegar e ficar, qual é a maior árvore do mundo? Isso é uma curiosidade. Vamos ver qual é a maior árvore do mundo? A maior árvore do mundo, ela é uma gimnosperma. É conhecida como o quê? Sequoia gigante. Então, a sequoia gigante, ela é uma gimnosperma. Então, se alguém perguntar a vocês, como uma curiosidade, qual é a maior árvore do mundo, já sabemos que ela é o quê? Gimnosperma. E ela é conhecida como o quê? Sequoia gigante. Tá aqui ela. Idade estimada, 2.200 anos. Altura acima da base, 83,8. Circunferência na base, 31,1. Diâmetro máximo na base, 11,1. Diâmetro em acima da base, 5,3. Diâmetro a 54,9 metros acima da base, 4,3. Diâmetro do maior galho, 2,1. Então, quando a gente fala da sequoia gigante, ela é uma gimnosperma. Tá aqui uma fotozinha que a galera já começa a modificar a situação. Gimnosperma. Quem são as gimnospermas? Pinheiro do Paraná, pinha ou estróbilo flor, pinha fecundada, semente ou pinhão, quando a gente fala da semente, e o estróbilo masculino. Então essas são as características da gimnosperma que ela vai o quê? Apresentar. Tipos de gimnosperma, tá aqui ó, parece um abacaxizinho, mas não é um abacaxi, é um estróbilo feminino ou pinha, flor do pinheiro. Muita gente pega essa florzinha do pinheiro e cria como sendo uma moldura. Estróbilos de diversos tipos da gimnosperma, vários tipos de estróbilo. Agora vamos começar. Primeiro momento foi mostrando algumas fotos a vocês. Agora a gente vai para a teoria. A gente vai agora para o que interessa. No livro de vocês tem tudo isso que eu estou falando aqui. Quais são as principais características da gimnosperma?
Primeiro ponto, planta vascular, sendo a maioria árvore de quê? Grande porte. Outro detalhe muito importante da gimnosperma: possuem raiz, caule, folhas. Possuem raiz, caule, folhas. Mas a gimnosperma tem dois pontos importantes. Ela tem os estróbilos e ela tem o que? As sementes. Então eu tenho aqui, ó, estróbilos e eu tenho aqui sementes. Isso é gimnosperma. Raiz, caule, folhas, estróbilos e semente. Onde é que está o ponto principal da gimnosperma? Possui estróbilos e possui o que? Sementes. O que é o estróbilo? É como se fosse uma flor rudimentar, sem pétalas e sem ovário. Portanto, não há formação de quê? De fruto. Então, o estróbilo é como se fosse uma flor, mas ela não tem nem pétala e nem ovário. Portanto, não há formação de quê? De fruto. Os gametas são produzidos onde? Nos estróbilos. Os gametas são produzidos nos estróbilos. O gameta masculino não é flagelado. O gameta masculino ele não é flagelado. Diferente da briófita, do gameta da briófita e do gameta da pteridófita. O gameta masculino não é flagelado. É transportado dentro de quem? Grão de pólen. Os estróbilos não possuem elementos de quê? Atração para os polinizadores. Por isso, são polinizadas por quem? Pelo vento. Então, ele vai acontecer a fecundação, ele vai ser transportado, o pólen, através de quem? Dos ventos. Foram as primeiras plantas a conquistarem definitivamente o ambiente o quê? Terrestre. Então, quais foram as primeiras plantas a habitar o ambiente terrestre? Gimnosperma. Então, quando a gente fala de gimnosperma, foram as primeiras plantas a conquistarem definitivamente o ambiente o quê? Terrestre. Pois não dependem mais de quem? Da água para fecundação. Tanto a briófita quanto a pteridófita depende da água para ter a fecundação. Mas quando a gente fala de gimnosperma, não depende da água para o quê? Fecundação. Seu embrião fica protegido na semente. Uma estrutura que possui reservas nutritivas e uma proteção contra o quê? Desidratação. Está aqui estróbilo masculino, o caule, as folhas. E o estróbilo que? Feminino. Masculino, feminino. Estróbilo feminino, depois de liberar o que? As sementes. Liberou desenvolvimento de quem? Embrião. Semente germinando. Pinheiro jovem. E a planta o que? Adulta. Então a gente já sabe que a gimnosperma, a fecundação dela ocorre através de quem? Da polinização. Ciclo de vida da gimnosperma. Cone masculino. Aqui, ó, a árvore. Na árvore a gente tem a folha. Aqui eu tenho flores masculinas, flores femininas. Cone masculino, osfera, que é o cone feminino. O masculino ele libera o quê? O grão de pólen. Que esse grão de pólen ele vai ser o quê? Fecundado.
O grão de pólen penetra no tubo polínico, formando o quê? A semente, que acontece a sua germinação e forma o quê? A árvore. Está aqui a foto dos estróbilos femininas. Agora vamos falar sobre angiosperma. Já vimos que a gimnosperma não tem fruto. Quando a gente fala da angiosperma, é outro vegetal do tipo que? Superior. A angiosperma aqui tem várias fotos de flores, várias fotos de frutos. E agora vamos ver aqui as partes principais. Na gimnosperma ele tem o estróbilo. Na angiosperma tem o que? Flores, sementes e frutos. Na gimnosperma a gente tem a semente, mas a gente não tem o que? O fruto. Isso é uma das características importantes da comparação. Também ela não necessita da água para que ocorra a fecundação. Suas flores produzem um néctar, solução açucarada, que vai atrair quem? Os animais, como abelhas, borboletas, formigas, pássaros, morcegos e outros, que acabam o quê? Polinizando. A polinização da angiosperma, ela acontece através de quem? De insetos ou de pássaros. Quando a gente fala da polinização da gimnosperma, vimos que foi através de quem? Do vento. Da união dos gametas, forma o que a gente chama de quê? Embrião. Dentro de quem? De uma semente. Após a fecundação, o ovário da flor se desenvolve e se transforma em quem? Em um fruto, com a semente dentro. A semente nutre e protege quem? O embrião. Quando a gente fala de angiosperma, após ser fecundado, os gametas masculino e feminino, o ovário da flor vai se desenvolver e esse ovário da flor vai se transformar em quê? Em um fruto. Com a semente onde? Dentro. A semente nutre e protege quem? O embrião. É o grupo vegetal mais recente e mais abundante da Terra. Esse sucesso na dispersão se deve ao fato de que todas as flores possuem o quê? Ovário. Ou seja, produzem o quê? Fruto. Uma estrutura que, além de proteger a semente, serve como elemento de quê? Atração para os animais dispersores de quê? De semente. Agora, eu tenho aqui um quadro comparativo. Esse quadro comparativo, ele é muito importante. Vamos comparar gimnosperma e angiosperma. Primeiro ponto, gimnosperma são plantas o quê? Vasculares. Angiosperma são plantas o quê? Vasculares. Então aqui eles são o quê? Iguais. São plantas vasculares. Segundo ponto, segunda característica. Possuem raiz, possuem caule, folhas e sementes. Angiosperma, raiz, caule, folhas e sementes. Igual também. Terceiro ponto, gimnosperma não necessita da água para que ocorra a fecundação. Angiosperma não necessita da água para que ocorra a fecundação. Igual também. Quarto ponto, o gameta masculino não é flagelado. É transportado dentro do grão de pólen. Na gimnosperma. Angiosperma, o gameta masculino não é flagelado. É transportado dentro do grão de pólen. Igual também. É idêntico.
angiosperma e gimnosperma. Quinto ponto, da união dos gametas forma-se o embrião, dentro de uma semente, gimnosperma. Angiosperma, da união dos gametas forma-se o embrião, dentro de uma semente, igual também. Até o quinto ponto, eles estão o quê? Iguais. Vamos agora para a sexta característica. O embrião fica protegido na semente, que possui reservas nutritivas e uma proteção contra o quê? Desidratação. Angiosperma, o embrião fica protegido na semente, que possui reservas nutritivas e uma proteção contra o quê? Desidratação. Igual também. Galera, até o sexto ponto, não tem nada diferente de uma gimnosperma para uma angiosperma. Agora, até o décimo, vem as diferenças. Vamos ver quais são as diferenças? Vamos estudar? Sétimo, a estrutura reprodutora é o que? Estróbilo. Então, quem é a estrutura reprodutora da gimnosperma? Estróbilo. Angiosperma, a estrutura reprodutora é quem? Flor. Opa! Diferente. Igual. Diferente. Onde é que está a diferença? A estrutura da gimnosperma da reprodução é o estróbilo. Na angiosperma, a estrutura de reprodução é quem? Uma flor. Então, quando a gente fala flor, na angiosperma, é a reprodução. É a estrutura de reprodução. Estrutura reprodutora. Quando a gente fala de estróbilo, na gimnosperma, é a estrutura o quê? Reprodutora. Oitavo item. Os gametas são produzidos nos estróbilos. Angiosperma, os gametas são produzidos onde? Na flor. Diferente também. Já sabemos que flor é estrutura reprodutora e os gametas são produzidos nela. Estróbilo, na gimnosperma, estrutura reprodutora e os gametas são produzidos dentro. Nono item. Os estróbilos não atraem os animais. Por isso, eles são polinizados através de quem? Do vento. Já as flores atraem os animais e eles fazem o quê? A polinização. Então, um detalhe importante. A polinização da gimnosperma se dá através de quem? Do vento. Porque os estróbilos, eles não atraem os animais. Na angiosperma, a polinização se dá através de quem? Dos animais. Por quê? Porque a flor atrai os animais, os insetos, o beija-flor, a formiga. Então, a polinização na angiosperma se dá através da atração de quem? Dos animais. Outro ponto importante. As flores não possuem ovário na gimnosperma. Portanto, não produzem o quê? Fruto. Já na gimnosperma, as flores possuem ovário. Portanto, produz o quê? O fruto. Então, esses são os detalhes importantes. Então, aqui também ele é o quê? Diferente. Esse quadro é importante, viu, gente? Grava bem esse quadro. Tá aqui, ó, o ciclo de vida. Polinização, tubo polínico, fecundou. Formação do fruto, germinação de quem? Da semente e a formação de uma planta adulta. A flor de uma angiosperma. Eu tenho aqui, ó, a parte
feminina, óvulo, ovário, o estilete, o estigma e o tubo polínico. Quando eu falo tubo polínico, é onde entra o grão de pólen. E aqui eu tenho a parte masculina: antera, filete, a antera e o filete. Antera, local onde são produzidos os grãos de pólen. Aqui eu tenho pétala e aqui eu tenho o que? Sépala. Então, se você pegar uma papoula, você tirar as pétalas todinha, tirar as sépalas todinha, você fica exatamente com isso aqui, ó. Então, essa parte aqui é a masculina e essa parte aqui é a feminina. Observação: órgãos reprodutores, gineceu é o órgão feminino. Esse gineceu, ele é formado pelo estilete, ovário e óvulo. E eu tenho o que eu chamo de quê? Estigma. Estigma, estilete, ovário e óvulo. Essa estrutura aqui todinha, eu chamo ela de quê? Gineceu. E essa estrutura aqui todinha, eu chamo de androceu. Então, a feminina, o gineceu, eu tenho o estigma, eu tenho o estilete, eu tenho o ovário e eu tenho o óvulo. E o androceu, eu tenho o quê? O estame, que são compostos por quem? Filete e antera. Então, essa região aqui todinha, o androceu, eu chamo de estame, que é formado pela antera e é formado por quem? Filete. Essa estrutura aqui todinha, feminina, é chamada de quê? Gineceu. Estigma, estilete, ovário e óvulo. Está aqui, ó, pétala. Aqui eu tenho o gineceu. Aqui eu tenho o androceu. Um detalhe importante: isso aqui em cima da papoula, eu tenho 5 óvulozinhos. Então a papoula é exatamente isso aqui. Isso aqui é o tubo polínico. Novamente, ó, o masculino aqui. Aqui você vai ter o que? O feminino. Isso daqui são pétalas. Novamente aqui, fotos de angiosperma. Aqui, como eu falei a vocês, a polinização das angiospermas se dá através de quem? Dos animais. Uma abelha, o beija-flor, a borboleta, o morcego. Então, essa polinização nas angiospermas se dá pelos animais. A polinização da gimnosperma se dá através de quem? Do vento. Então, galera do segundo ano, finalizamos o reino vegetal. O que é que eu quero que vocês façam para vocês amarrar bem a ideia? Pegue o livro de vocês, estude briófita e pteridófita. Compare a briófita com a pteridófita e compare gimnosperma com angiosperma. Um detalhe importante: observe o quadro comparativo de uma briófita com uma pteridófita e observe o quadro comparativo gimnosperma com angiosperma e observe também a polinização da gimnosperma e a polinização de quem? Da angiosperma. No mais, um abraço para vocês.